dada aí, não é? Apocalipse, então, é essa carta, essa revelação de Jesus Cristo que foi dada ao apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Sim, ele estava lá sobre ordens do imperador Domiciano, mandou João lá para ver se acaba, se fica quieto esse homem, não é? E mandou para ser exilado, e no meio do seu exílio na ilha de Patmos, então ele tem a revelação. Jesus então vem a ele e fala: João, agora escreve as coisas que foram, as que são e aquelas que hão de acontecer. Então, assim que nós dividimos essa carta, né, de acordo com o capítulo 1, verso 19, nós dividimos em 3 grandes blocos, não é? As coisas que foram, né, o capítulo 1, as coisas que são, que é o presente da vida de João, capítulos 2 e 3, e as coisas que hão de acontecer, que é do capítulo 4 até o 22, né? Então, nós olhamos sim, dos vários métodos que tem para interpretar o Apocalipse, porque, gente, não são todos que interpretam com o mesmo método, tudo bem? Quando eu falo assim, todos, assim, no nosso meio evangélico protestante, existem diferentes formas de você interpretar, estudar, diferentes métodos usados para interpretar o Apocalipse. Um deles é o futurista, que é o mais comum, onde olha do 4 ao 22 completamente por algo vai acontecer, o futuro. Interpretação de Apocalipse, por isso que nós não vamos ser dogmáticos aqui em relação a algumas coisas. É claro que aquilo que a Bíblia é dogmática, nós vamos sim falar, é isso, e hoje é um desses temas, né, quando todos nós, independente do método, vamos concordar. Quando você estuda Apocalipse, 2 assuntos aparecem, que é a soberania de Deus e a vitória de Cristo. Esses 2 temas surgem em toda a carta, mais do que até em qualquer outro livro das Escrituras. O trono de Deus, o livro que mais fala sobre o trono de Deus é Apocalipse, é essa carta maravilhosa, não é? E ele vai falar toda hora do trono de Deus, e vai falar da soberania do Senhor e da vitória do Cordeiro. Então, estudar Apocalipse é muito mais do que saber de eventos futuros, é claro, né? É sim saber da soberania de Deus e aprender que Ele rege cada momento da história, e que o mal tem uma expiração, uma data de expiração. E o mal vai ser lidado, e estamos apontando para esse fim, onde Satanás vai ser finalmente e eternamente punido e aniquilado. Então nós estamos olhando para esse ponto para ver a soberania de Deus e a vitória do Cordeiro. E antes então de ele revelar todas essas coisas a João, ele diz a visão do futuro. A visão das coisas que hão de acontecer. E antes de ele relatar isso para nós, o que ele vê é um ser, que ele vai descrever para nós sabemos que é Deus, sentado no trono. Ele olha um trono e ele vê alguém que está sentado nesse trono, e ele começa a descrever esse trono. E ele vai descrever, e eu acho que a imaginação, as palavras faltam, né, para ele descrever esse trono. E ele vê um arco-íris de esmeralda em torno desse trono, e aquele que está no trono resplandecente. Só que ele vê que aquele que está no trono, ele tem um livro em suas mãos, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Existem 7 selos, um livro em forma de rolo, é assim que ele entendia-se naquela época. Selado quer dizer, ele está escrito por dentro e por fora, tudo que está escrito está determinado, nada pode ser alterado, porque ele está selado. E ele quer saber dessas coisas que vão acontecer. Só que ninguém é digno de abrir os selos, e nem de olhar para o livro. E ele chora, falando assim, poxa, eu queria saber. E aí um dos anciãos diz assim, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno, ele morreu, e é digno de abrir os seus selos, e ler o livro. E ele olha então para o trono, para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele olha para o leão, ele vê um cordeiro, como que foi morto. E o cordeiro vai até aquele que está no trono, pega o livro das suas mãos, e quando ele pega o livro das mãos daquele que está no trono, o universo, todo o ser celestial, todo o céu se prostra em adoração. Digno és de abrir o livro, abrir os selos e ler o seu livro. Digno és, domínio, honra, glória, poder, e o céu exalta e exulta o cordeiro que foi morto.
E ele pega esse livro então das mãos daquele que está no trono, abre os seus selos e começa a ler. E quando ele vai ler, o céu fica em silêncio por meia hora, por aquilo que ele vai ler. E nós já vimos o conteúdo desse livro, estamos na verdade trabalhando, vimos 7 trombetas que vão ser tocadas, como 7 pré-julgamentos, não é que 1/3 das águas são atingidos, 1/3 dos elementos da natureza são atingidos, e depois, é claro, 7 taças da ira do Cordeiro, 7 trombetas onde são 7 julgamentos parciais para que os homens se arrependam e se voltem para Deus, mas o texto diz que os homens não se arrependeram. Então vem a hora da ira de Deus sobre o pecado, sobre a ira de Deus sobre aqueles que blasfemaram, a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, e 7 taças são derramadas. Agora não são mais 1/3 de tudo aquilo que as trombetas atingiram, agora é completamente. Úlceras vêm sobre os homens, o mar é atingido, as águas potáveis são atingidas, o sol é atingido, e até o governo do anticristo é atingido. Nós vimos que ele vai tentar contra a igreja, ele vai contra nós, e o texto diz que ele foi dado autoridade para ir contra a igreja e vencê-la. E muitos de nós vamos ser martirizados sim, muitos de nós vamos ser presos naqueles dias, sob o governo do anticristo que virá. Só que até esse governo, ele vai ser atingido como uma taça da ira de Deus. Acham que ele vai trazer solução, mas Deus vem e derrama sua ira também sobre o governo do anticristo, e nós mexemos já nisso, e agora ele se prepara, é claro que ele não ia ficar calado, ele se prepara para a batalha do Armagedon, ele se prepara para essa batalha, para ir contra a igreja de uma vez por todas, porque os homens estão com as suas úlceras, os homens estão sendo castigados pelo calor intenso, têm sede, mas as águas se transformam em sangue. É a punição de Deus, pode ser até bizarro para a nossa cabeça pós-moderna, mas é a ira de Deus, o julgamento de Deus contra o pecado, e Satanás então reúne todas as suas forças na chamada guerra do Armagedon, que nós vamos mexer, mas não é hoje, semana que vem eu pego ela, mas hoje, antes disso, porque a hora chegou finalmente, chegou a hora da segunda vinda, e nós estamos começando a olhar para o capítulo 19 do texto, onde temos a descrição da segunda vinda de Jesus. A hora chegou, e a Bíblia fala muito dessa segunda vinda, e se você está nos visitando hoje, saiba disso, esse é um dos pilares da nossa fé cristã. Jesus irá voltar uma segunda vez, creiam as pessoas ou não, Jesus irá voltar uma segunda vez, e a Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus fala sobre isso. Deixa eu te dar alguns versículos para você acompanhando aqui na tela. João 14:1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito isso, vou preparar-vos lugar, e se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus nos dá essa promessa, para que onde eu estou, estejam vós também. Jesus fala: eu estou indo para o Pai, e fala aos seus discípulos, isso é claro uma extensão a todos nós, eu vou para esse lugar, preparar um lugar para vocês estarem, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, e quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Jesus prometeu que iria voltar uma segunda vez para nos buscar, e aí ele sobe aos céus, e a turma vê ele ascendendo aos céus, os discípulos olhando, e fica imaginando, se coloca lá no meio, né? Você está vendo Jesus, nunca vi um negócio desse na minha vida. Jesus ressuscitou, já nunca tinha visto algo parecido. Agora ele sai e ascende aos céus, e eles ficaram olhando lá assim. Eu acho que eu ficaria do mesmo jeito, assim, falar assim: meu Jesus, que negócio é esse? Ficava olhando. Aí de repente, olha o que diz Atos 10 e 11, e quando eles com os olhos fixos no céu, olhando lá, fixo, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Assim como vocês o viram subir, dessa mesma forma ele também virá. Então os anjos, logo depois da ascensão, falam assim: olha, não fique aí olhando, está vendo, porque vocês viram ele subir, mas ele vai voltar, ele da mesma forma que subiu, ele vai também voltar.
Então existe sim promessas nas Escrituras do Senhor Jesus e muitas outras passagens que indicam que Jesus volta uma segunda vez. Quando isso acontece? Está preparado aí? Quando? Mateus 24, 36 a 39, mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe. Ah, mas já sabe. Ninguém sabe. Não, mas eu tive um sonho. Ninguém sabe. Não, mas aquele irmão lá, aquela irmã que tem na minha esquina que ora, ela sabe. Ninguém sabe. E alguns doidos na história apareceram, viu gente, falando que sabem. Os caras, eles estavam andando, bateram a cabeça e falaram assim, eu vi a data, né? Ou comeram alguma coisa estragada, falaram assim, eu sonhei essa noite com a data. E muitas datas são dadas, sabia ou não? Por exemplo, existe o fundador de uma seita das Testemunhas de Jeová, ele deu várias datas e nunca se cumpriu. Ellen White, a profetisa do Adventismo, deu várias datas e nunca se cumpriu. E muitos outros ditos aí, talvez, professores, teólogos, dão data e nunca se cumpre, porque não adianta, mas eu sou especial de Deus, Ele vai revelar para mim, vai nada, não dá, não tem, o texto diz, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias do agora, Ele vai dar uns toques para nós não sabemos a data, não sabemos o dia, quando vai acontecer, mas tem sinais que Ele nos deixou, para que nós ficássemos atentos, certo? Então nós vamos assim, os caçadores de sinais, né? Quase assim, né? A gente vai procurar sinal, e é isso que nós fazemos, e que os estudiosos do Apocalipse fazem, procuram sinais para entender esse dia. Ele diz assim, que será como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, de novo, a vinda do Filho do Homem, Jesus falando da sua segunda vinda, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não o perceberam, percebe? Ficou redundante, né? Não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, será um dia onde as pessoas estarão cuidando dos seus afazeres, um dia que eles vão estar indo trabalhar, um dia que eles vão estar casando, tão sonhado casamento, né? Tão sonhado, antes de dizer sim, Jesus volta, imagina, o noivo vai ter um treco, né? Vai ter um treco de felicidade, porque é muito melhor estar com Cristo do que qualquer outra coisa. Você fala isso, você casou, né, pastor? É verdade. Então ora, apressa-te, viu, varão? Apressa aí. Mas vai ser um dia comum, um dia como os dias de Noé, eles faziam as suas atividades, e eles foram pegos de surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora, mas sabemos os sinais. Em Mateus 24, se você quiser um dia aprofundar um pouco mais o estudo, Mateus 24 é um dos melhores textos que você vai ter para ver essa ordem do final. E Jesus começa a falar assim, olha, porque eles perguntam, Jesus, quando vai acontecer essas coisas? E ele fala assim, haverão guerra e rumores de guerras. Mas não é o fim ainda, é o princípio das dores. Terão falsos profetas em vários lugares. Muitos dirão, eis aqui o Cristo, ali está o Cristo. Não acreditem neles. Porque não é assim, ali estará o Cristo, é mesmo, está o Cristo ali? Não vai ser assim a segunda vinda. E ele vai começar a relatar, há perseguições, muitos serão entregues por amor do meu nome. Isso a igreja, na verdade, vem experimentando isso em toda a sua história. Aí ele vai dar alguns pontos assim, que são mais chaves, talvez, para nós. E o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E ele fala no 24:12, contrariamente ao que muitos têm pregado e falado do Apocalipse, que muita gente espera um grande avivamento antes da vinda de Cristo. Mas o texto, Jesus vai dizer assim, que nesses dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É o inverso de avivamento. Você está esperando um grande avivamento para a segunda vinda? É o caminho contrário, haverá um grande esfriamento na fé. Esse é 24:12. Só que tem um ponto que é essencial e está na tela para você, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, olha lá, porque isso não acontecerá, o dia do Senhor, não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Lembra, o amor de muitos se esfriará, vem a apostasia, no avivamento, vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho
da perdição, que nós vimos que é o anticristo. Então o aparecimento do anticristo, ele precede a segunda vinda. É isso que Paulo diz aos segundos Tessalonicenses. Então a data nós não temos, olhemos os sinais. Olha como será repentino. Ainda em Mateus 24, 27 ele diz assim: assim como o relâmpago que se mostra no oriente, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra ou brilha no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será visível, não será algo secreto, e aí contraria outra linha doutrinária que existe, que chama-se pré-tribulacionismo dispensacionalista. Tá bom, eu sei, é um nome chato, né? Mas pré-tribulacionismo, quer dizer, a igreja arrebatada antes da grande tribulação, e o dispensacionalismo ensina que vai ser secreto. O mundo não vai ver, Jesus aparece e os crentes somem, e a vida continua. Só que a segunda vinda, ela não é dessa forma que diz aqui. O texto ele vai nos dizer que ela vai ser, em primeiro lugar, física. Jesus vai voltar fisicamente, ele volta, não é uma ideia, não é o seu ensino, não é o seu amor, que muita gente pensa isso, Jesus volta, na verdade a igreja, a sociedade vai ser mais amorosa, tá vendo? É a segunda vinda de Jesus, as pessoas vão se amar, vão se perdoar, não é um amor, um sentimento que vai inundar, não é o ensino de Jesus que vai dominar, Jesus pessoalmente ele vem, fisicamente ele vem, e ele vai vir de uma forma física e visível, e não é nada secreto. Mateus 27, 29 a 30, olha o que está na tela para você. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, a grande tribulação, logo em seguida a grande tribulação, o que acontecerá? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos, olha o detalhe, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e com glória. Imagina esse dia, ele virá, todo olho verá, não é algo secreto para nós, somente para nós, todo olho verá, e eles vão ver, e uma coisa eles vão fazer, lamentar, eles vão lamentar, porque agora chegou a hora, e duas coisas vão acontecer, dois eventos vão estar envolvidos na segunda vinda. O primeiro são as bodas do Cordeiro, o casamento, e o segundo será a grande batalha do Armagedon, por isso que eles vão lamentar, porque ambos estão acontecendo. E hoje então no capítulo 19, verso de 1 a 10, nós estamos entrando nas bodas do Cordeiro. Abra sua Bíblia, mantenha aberta comigo, que agora estamos no texto. Isso tudo para falar, Jesus vai voltar uma segunda vez, visível, fisicamente, todo olho o verá, a Bíblia afirma isso, olha os sinais estão sendo dados, mas o problema é que as pessoas elas vivem como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, tomando as suas vidas como que é, elas não esperam por esse dia, e infelizmente muita gente dentro das igrejas, elas não esperam a segunda vinda, eles esperam, quando meu apartamento vai sair, financiei ele em 614 vezes, quando é que ele vai sair? Teu neto vai ficar com ele, se Jesus não voltar, não esquenta, mas a gente sonha com aquele dia, eu vou entrar, eu sei, nada como a nossa própria casa, eu sei a importância do nosso canto, mas a gente fica sonhando com os 40 metros quadrados, um banheiro, que delícia, um banheiro ali bem no meio, construir, fazer do meu jeitinho, e se esquece das mansões celestiais preparadas por Deus. Céu, lindo céu, lembra desse cântico antigo, né? Céu, lindo céu, há mansões celestiais preparadas por Deus, a gente se esquece disso, que há mansões preparadas pelo maior de todos, Jesus, o Criador, o próprio Criador desse universo, preparou um lugar para mim e para você, com todo o carinho, com toda a graça, com todo o amor, e a gente fica sonhando para o dia dos 40 metros quadrados do meu puxadinho sair, e eu fico sonhando com aquele carro velho, que um dia vai ser velho, hoje pode ser novo, mas um dia vai ser velho, sabe aquele carro que você ama, que você está gastando toda a sua vida para comprar, um dia ele vai ser velho, um dia não vai valer nada. Quem lembra, eu gosto de mencionar isso porque na época quem lembra do Monza ou não? Que carrão, hein? Del Rey, meu Deus do céu, pastor que chega de Del Rey era pastor de igreja top,
O cara chegava com o Del Rey, meu Deus, coisa linda. Cara, hoje o cara vai te dar um dinheiro, você não quer aquele carro, não, obrigado. Não, eu te dou 2.000, não, tá bom, Deus abençoe, dá para... Você nem quer mais saber, né? Porque essas coisas perdem o valor. Agora, existe uma expectativa que tem que estar no nosso coração, fervilhando em nosso coração, que é a segunda vinda. Você tem que sonhar com isso, almejar, colocar os seus olhos, porque ela vai acontecer. Só que as pessoas, porque passaram 2.000 anos, e para nós 2.000 anos é muito tempo, mas para Deus 1.000 anos é como se fosse um dia. Para Ele tudo está descoberto, claro como cristal, e Ele olha para tudo aquilo que para Ele é a eternidade, é a sua existência, Ele é eterno, que são 2.000 anos para Ele é um suspiro, e nós achamos, 2.000 anos não vai acontecer, então deixa eu cuidar da minha vida aqui, e a gente se esquece da segunda vinda. E é isso que nós precisamos ansiar, as bodas vêm aí. Verso 1, dizendo essas coisas, ouvi no céu, uma como a grande voz de uma numerosa multidão, dizendo, e daqui do 1 até o 5, eu vou ter então agora uma adoração a Deus, por uma razão. E qual é a razão? Olha o que ele vai dizer, aleluia, salvação, glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiro e justos são os seus juízos. Por que eles estão adorando a Deus? Pois julgou a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A Babilônia. Lembra que nós vimos semana passada, a Babilônia caiu. Esse sistema mundano, que nos remete a Roma, não é? Esse sistema mundano, um dia cai, um dia termina. Toda essa ideologia louca, essa visão de mundo que as pessoas têm nos dias de hoje, tudo isso um dia vai cair. E eu sei que muitos ficaram decepcionados, porque achavam que candidato A, B ou C iria dar resultado nisso. Existe um que vai dar o resultado nisso. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. Teu coração anseia por Ele. Teu coração não vai ser satisfeito em nenhum homem nessa terra, em nenhum político, em nenhum governante, em nenhum ator, em nenhum atleta. Nada. Você vai se decepcionar com todos eles. Agora é Jesus quem vai dar a ordem. E a Babilônia vai cair finalmente, e os céus vão adorá-lo, porque ela foi julgada, a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e o céu está em adoração. O mundo vai lamentar a queda da Babilônia, como nós vimos, lembra? Os empresários, os mercadores, os políticos, Babilônia, nós ganhamos tanto dinheiro com você, Babilônia, você deu o nosso sustento, e agora? E o céu exulta, a Babilônia caiu, acabou toda essa estrutura, esse sistema. Verso 3, segunda vez disseram aleluia, e a fumaça da Babilônia queimando, sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que nós estamos de novo naquela sala do trono, naquele lugar onde vê o trono de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E agora saiu a voz do trono exclamando, vai começar agora uma outra adoração, do 1 ao 4, aqui ao 5, nós temos adoração porque a Babilônia caiu, o sistema do anticristo caiu, o sistema antideus caiu, toda essa bagunça que nós estamos vivendo hoje, vai um dia cair finalmente, e agora ele vai começar a adorar a Deus por outro ponto, olha só, verso 4, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, pequenos e grandes. Então ouviu com voz de uma numerosa multidão, imagina gente, uma numerosa multidão, como muitas águas, aquele barulho como de muitas águas, fortes como o trovão, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e agora, alegremo-nos e exultemos, e demo-lhe glória, por quê? Ele vai explicar, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então ele começa a adorar a Deus porque é chegada as bodas do Cordeiro. E esse na verdade é um sinônimo da segunda vinda. A segunda vinda de Jesus ou as bodas do Cordeiro é o mesmo evento. E para que você entenda essa segunda vinda e essas bodas do Cordeiro, você precisa voltar comigo lá para a cultura judaica do primeiro século e entender um pouquinho o casamento. Quando você casa hoje, geralmente é assim, né? Você gostou da moça? A moça gostou de você? Oramos tanto tempo, 1 hora orando assim, é da tua vontade, Deus? É, ótimo.
Ou tem gente que ora um ano, que propôs Deus no seu coração, vai nessa. Ora, aí gostou, começou a namorar, viu que tem tudo em comum, quero passar minha vida com você. Então vamos ficar noivos? Vamos. Aí avisa os pais, estamos noivos, o pai quase cai para trás, né? Fala assim, estamos noivos. Aí eles começam, o período de noivado é período para juntar dinheiro, não é isso? Para comprar geladeira, fogão, para achar os padrinhos, para dar fogão e geladeira. Aí começa a luta, a caça dos padrinhos. E se você chamar você para ser padrinho, não fica triste não, viu? Dá um presente bom, tá? Porque tem irmão que precisa casar e precisa de padrinho para dar geladeira, fogão, essas coisas, que não está brincadeira não. Aí a gente faz esse período, até que chega o dia em casa. Lá atrás é um pouco diferente, 4 etapas, olha lá gente, 4 etapas dessa toda essa cerimônia das bodas. Primeiro era o noivado. O noivado, na época judaica, lá do primeiro século, o noivado é o que nós entendemos aqui como o casamento civil. Existe um contrato feito entre duas famílias, na frente de uma autoridade, onde fala assim, olha, minha filha vai ser casada, vai noivar com seu filho. Então eles faziam já um contrato e já recebiam uma bênção ali. É quase uma mistura do civil com o nosso religioso, quase ali, da cerimônia. Já havia um compromisso. No noivado aqui nos dias de hoje, tem gente que termina o noivado e acabou, né? Cada um para o seu lado, não é isso? Lá não. Lá nesse período, se você quisesse separar, tinha que ter divórcio. Mas eles não estavam morando juntos ainda. Era um contrato entre duas famílias. Às vezes era feito por amor, às vezes era feito por arranjo das famílias. Nossa família é boa, vai ficar bem com tua família, vamos fazer um acordo aqui. E aí casavam, mas era um contrato legal. Então esse era o período do noivado. Era como estava José e Maria, quando ela se achou grávida do Espírito. Eles estavam nessa parte do noivado, do contrato. Por isso que ele ia deixá-la secretamente, para não difamá-la. Então ele ia romper esse contrato, até que o anjo falou assim, não rompa, porque o ser que está ali, o ente que há de nascer é filho de Deus. Cara, demais. Aí essa parte do contrato já era um compromisso legal. O que acontecia? Fizeram esse compromisso, agora tem um intervalo, cada um vai para sua casa, que chato, mas cada um vai para sua casa, e agora tem intervalo. Intervalo para quê? Para o dote. O pai da noiva tem que pagar o dote para o pai do noivo, e aí leva o tempo que precisar para pagar. Aí eu tenho um período de intervalo, e aí eles vão ter os preparativos, cada um no seu canto, esse é o período do intervalo. Quando terminar o pagamento do dote e os preparativos, o que acontece? Aí tem a procissão. Aí o noivo sai da sua casa com seus amigos, e os amigos vão na frente fazendo a festa, fazendo a festa e gritando, chegou a hora, é agora. E eles vão em direção à casa da noiva, onde vão fazer o quê? Onde o noivo vai buscá-la. Então os amigos vão na frente fazendo a festa, tocando as trombetas, e o noivo vem atrás, em direção à casa da noiva. Aí essa é a procissão. Aí ele chega na casa da noiva, faz o quê? Pega a sua noiva e leva para sua casa, para a festa, para as bodas, que poderiam durar de 7 a 14 dias. Imagina, se você acha que uma noite, um jantar de casamento custa, né? Imagina 7 a 14 dias. Não é brincadeira não, arcar com tudo isso, né? Então tinha essas 4 fases, e é exatamente agora, traz para nossas bodas, traz para esse casamento, que vai acontecer entre Cristo e a sua noiva. E quem que é a sua noiva? Somos nós, a igreja. De todas as metáforas que a Bíblia usa para a igreja, ela usa corpo de Cristo, edifício de Deus, lavoura, mas acho que uma das que eu mais gosto, aí fica muito pessoal, né? É noiva do Cordeiro. E a igreja é essa noiva do Cordeiro. E a noiva, ela espera o quê? O seu casamento. E aqui tem toda essa estrutura, existe o noivado, existe a contratação, algo legal sendo feito. E isso foi feito entre nós, a igreja e Cristo. Aonde foi feito esse contrato? Aonde foi acertado isso? Você pode ter certeza, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo já havia esse acerto entre pai e filho, de que ele ia vir resgatar, comprar, buscar a sua noiva. E o intervalo, e aí começa por pagamento, e o pagamento foi feito. Qual foi o pagamento? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo, ele pagou o nosso dote, ele pagou a nossa dívida, ele pagou o nosso valor,
e agora nós somos dele. Foi feito um contrato, entre aspas, foi feito um acordo, foi pago esse valor, e agora nós somos dele. Olha o que diz Efésios 5:25, maridos, amai-vos as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo na cruz do Calvário amou você, amou a sua igreja, e ele se entrega pela sua igreja. Numa relação desse casamento, das bodas do Cordeiro, ele está pagando aquilo que agora lhe pertence. E é maravilhoso porque nos dá uma segurança de que a sua salvação, ela não se perde. Por que ela não se perde? Porque um contrato foi feito, porque foi acertado, acordado algo, e foi pago um valor, e o valor foi valor de sangue. Olha o que diz Atos 20:28, Paulo está ali com os líderes, os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz assim: cuidai por vós e por todo o rebanho, ao qual Deus, o Espírito Santo, vos constituiu bispos, pastores, bispos, para apacentarem a igreja de Deus. Olha agora, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem que ele comprou? Foi a igreja. Não foi o mundo inteiro que ele compra na cruz do Calvário. Você não tem esse texto. Lógico que o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. E você tem que entender, esse mundo de João 3,16, quer dizer, não é só o judeu, mas também o gentil. É o mundo, não é só o judeu, porque ele veio para os seus, judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, todos quem? Até os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é só o judeu, mas é o judeu e o gentil, pessoas de todos os povos, línguas, raças, tribos e nações. Mas ele morre, ele paga o preço da sua igreja, pessoas de todos os povos, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e todas as nações. É isso que nós entendemos como mundo. Não é o mundo de uma forma geral, mas é algo muito particular, muito definido. E ele fala assim: olha, ele morreu, ele comprou com o seu próprio sangue o quê? A igreja de Deus. É o casamento, ele foi e pagou aquilo que era devido. E aí que segurança, outro antigo, acho que eu estou muito nostálgico agora. Que segurança, sou de Jesus, pois hoje vivo, hoje na luz. Que segurança, eu sou de Jesus. Agora, aqueles que creem que um cristão pode perder a sua salvação, não pode cantar isso. Ele vai falar assim: ai, mas que medo, sou pecador, hoje eu estou bem, amanhã eu vou sentir o ardor, ai meu Deus do céu. Não, que segurança, sou de Jesus. Por que você é de Jesus e pode descansar seguro nele? Porque você foi comprado e ele não volta atrás no compromisso que ele fez. E a garantia, ele ainda te deu uma garantia, sabe qual é? O Espírito Santo da promessa. Ele te deu um selo ainda, falou assim: olha, para você saber que eu vou voltar e te buscar, eu não vou te deixar sozinho não, eu estou indo preparar um lugar, mas eu vou te deixar um outro consolador, ele vai estar com você para sempre. Ele é o penhor, ele é a garantia do quê? De que eu vou voltar e buscar vocês. Eu vou te dar um selo, que é o próprio Deus, o selo que é o Espírito Santo. Por isso que você pode ficar descansando seguro em Cristo, porque ele fez um contrato entre pai e filho de resgatar a igreja. Ele fez o pagamento, derramou o seu sangue por nós, e nos deu o Espírito Santo da promessa, como selo, como garantia, que ele não vai deixar ninguém para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém daqueles que ele comprou vai ficar para trás. Por quê? Porque ele comprou, é dele. Ele não vai deixar ninguém para trás. O bom pastor, quando uma ovelha se desvia, sai do aprisco, ele deixa as 99 no aprisco, e o bom pastor vai atrás daquela. Ele vai buscar cada um das suas ovelhas que ele comprou com seu precioso sangue. Porque ele diz em João 6, essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus não vai deixar ninguém para trás. Desculpa o filme Deixados para Trás, mas eles estão errados. Ninguém vai ficar para trás. A noiva, ela vai para o seu casamento. E eu costumo dizer, a noiva não pode ir para o casamento faltando um dedo, ou um braço. Depois o braço chega.
Não, ela está perfeita. O texto vai dizer isso. Cuja esposa, assim mesmo, verso 7 ainda, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a esposa, cuja esposa, a si mesmo, já se ataviou. Ela está aqui no texto, olhando para o futuro, nas portas da segunda vinda, ela está pronta. E você quer saber algo que vem do mais assim que profundo ao meu coração? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós como pastores, eu quero abrir meu coração, nosso coração para você. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos ataviando você, ataviando a noiva de Cristo. Nós estamos preparando vocês. Lógico, nós também somos parte da noiva. Nós somos ovelhas também desse Supremo Pastor. Mas nós temos uma função que é ataviar você, que é preparar você para o casamento. Sim, nós somos os cabeleireiros, as manicures, depiladora do céu, nós temos muitos negócios aí. No céu não tem isso, né? Só para você entender. Olha o que diz 2 Coríntios 11:2, está na tela, olha o que Paulo diz. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Está falando para a igreja, aos coríntios, aquela igreja enjoada, encardida, cheia de divisão, cheia de contenda, cheia de tranqueirada. Tenho-vos preparado, olha o que Paulo fala, eu tenho preparado vocês para apresentar vocês como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Paulo ele fala assim, olha, eu estou aqui com vocês, coríntios, preparando vocês um dia para o casamento, quero apresentar vocês como uma virgem pura, esse é meu trabalho, eu estou zeloso disso, e é isso que eu sinto nós pastores fazendo aqui, os líderes dessa igreja, nós estamos sendo zelosos para preparar você para aquele dia, por isso que às vezes a gente é chato, e fala, cuidado como você anda, cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais, cuidado com aquilo que vai no teu copo, cuidado com aquilo que vai na sua mente, cuidado onde seus olhos param, quando seus ouvidos dão atenção, cuidado, porque você está querendo que eu seja religioso? Não quero que você seja religioso, quero que você esteja preparada como uma noiva pura para aquele dia, sem mancha, vestido branquinho, cabelo impecável, você só vai ter agora o trabalho de ver o noivo chegando, porque a procissão começa a vir, o preço foi pago, a procissão agora vem, na primeira vinda João Batista apareceu falando assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, agora na segunda vinda a procissão está vindo, e a procissão eu considero a gente como parte dessa procissão, onde todos os domingos nós estamos aqui falando assim, olha, arrependei-vos, acerta a sua vida, espere pelo Cordeiro porque Ele está vindo, nós estamos aqui gritando, acenda a tua lâmpada, mantenha a lâmpada acesa, porque o noivo vem aí, nós estamos dia após dia, anunciando a segunda vinda, para que você se prepare, para que você esteja sem mancha, linda, perfeita como a noiva, e nós estamos aqui nessa procissão, o noivo vem aí, eu sei que ele vem aí, ele prometeu para nós que vem aí, e aqui nós estamos gritando, não viva como vive esse mundo, o viver para mim é Cristo, viva para as coisas de Deus, coloque a sua esperança nas coisas de Deus, porque é isso que importa, a Babilônia cai com seus valores, com o seu sistema, tudo aquilo que ela acha importante, vai cair, agora os valores do reino de Deus, esse que importa, e nós estamos aqui nessa procissão, e o noivo, ele vem, o noivo ele está à porta, verso 7, aqui vai dizer que a esposa já se ataviou, ela já está pronta, por isso que ninguém vai ficar para trás, porque ela já está pronta, no texto ela fala assim, que a esposa assim mesmo já se ataviou, ela está linda, lembra irmã, quando você estava no dia do teu casamento, você estava linda, não estava? Pode falar, vai, estava radiante, o salão ninguém conseguia nem abrir o olho direito, tão brilho que você tinha, coisa linda, era o teu dia, não é verdade? Era o teu dia, isso é na nossa cultura, na cultura judaica não é a noiva, viu, desculpa, é o noivo é que brilha, o noivo é que vem saltando pelos montes, e o noivo é o nosso Salvador, e ele vem, o foco está nele, a noiva ela se prepara, a noiva, eu nunca esqueço, quando a gente esteve na Jordânia, eu vi um casamento jordaniano, e foi assim uma curiosidade, né, tinha assim, sem brincadeira gente, tinha uma multidão, devia ter uns,
tudo bem, uma multidão para um casamento, para aquele salão, né? Devia ter umas 50 pessoas, assim, daquele salãozinho apertado, aí deu essa ideia de multidão, desculpa se eu exagerei. Tava ali umas 50 pessoas, carregando o noivo no colo, assim, sabe? E cantando os hinos lá em árabe, e batendo. Do lado, assim, do ladinho aqui, tinha a noiva, parada assim, e duas madrinhas, assim, ó, do lado de fora, digo assim, do fora da roda, certo? Estavam na mesma sala, estavam entrando no hotel, era um saguão do hotel, e ela estava noiva e duas assim, só olhando, assim, quietinha. E lá no meio aquele rodamuinho, aquela doideira assim, parecia coisa de futebol, assim, os caras, todo mundo pulando, gritando, girando, e com o noivo nos ombros. Aquilo foi, lógico, para mim foi uma surpresa, um choque assim, cultural, né? Porque aqui o noivo fica igual um poste aqui, né? As pessoas, ninguém nem levanta para o noivo, sabia? Às vezes a pessoa chega, o noivo já está lá. Começou? Não, o noivo não chegou, não, o noivo já está lá. Ninguém nem tchum para ele. Ele vai, fez barba, botou uma gravata, ninguém nem sabe. A roupa que ele está lá. Mas quando a noiva chega, todo mundo levanta. E lógico, é nossa cultura. Naquela outra cultura, não, a noiva, tadinha, não estava nem aí para ela. Aí depois eles fizeram a festa, acho que cansaram de segurar o noivo, aí ela aproxima, ele dá o braço para ela e eles sobem lá, daí eu não vi mais nada porque eu não fui convidado. Claro, estava de penetrão mesmo, penetra. Estava só olhando lá de longe. Mas assim, todo o envolvimento com o noivo é a cultura do Oriente Médio. E aqui o noivo ele vem, a noiva ela já se ataviou, ela já está pronta para o dia, ela não vai ser pega de surpresa. E aí esse é um dos pontos muito legais, porque verá como nos dias de Noé, muitos não vão estar percebidos, mas nós vamos estar muito bem atentos. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5, olha o que diz. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escrevas, pois mesmo estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, certo? Tá aí, ele vem como ladrão de noite. Muita gente não vai esperar. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Mas olha agora, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Percebe? Ele vira para a igreja e fala assim, vai ser como ladrão, como nos dias de Noé, ninguém vai estar esperando, mas para vocês, não vai ser como assim, como de surpresa. Por quê? Perdão, porque vocês estão esperando. A noiva, ninguém acorda, a noiva não está falando assim, ixi, é o dia do meu casamento hoje. Cadê mãe? Cadê minhas coisas? Nenhuma noiva faz isso. A noiva começa a casar quando ela tem 3 anos de idade. Ela começa a pensar exagerei, 8 anos de idade. Ela começa a pensar no vestido, certo? No cabelo. Passa 9 anos, 10 anos. Ela casa com um jogador de futebol na cabeça dela, um jogador de tênis, os personagens famosos vão aparecer na televisão. Ela já fica imaginando casando com essa turma. Não é? E aí ela vai já alimentando aquilo lá. Geralmente, né? Não são todos, mas vão alimentando. Aí chega, o dia do casamento é o dia da realização dela. E do marido também, viu? Quero dizer, do noivo também. A gente só começa a sonhar um pouquinho mais tarde. Mas tem todo esse preparo na cabeça, no coração. Ninguém chega e fala assim, é hoje, vamos correr. Aqui ela está preparada e nós vamos estar preparados para a segunda vinda. Não vai nos pegar como surpresa, pelo menos não é para pegar. Por quê? Porque somos filhos da luz, diz o apóstolo, e os filhos do dia, não somos da noite e das trevas. Aqui a noiva, ela está pronta no verso 4. Ela está preparada, ela está pronta, aguardando apenas a procissão chegar. O anúncio da trombeta sendo tocado, e o Senhor aparecendo nos altos céus, nas nuvens com poder e glória. E finalmente, terminando aqui no verso 8, ele vai dizer assim, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que é maravilhoso porque foi dado vestir a ela. Ela se vestiu, ela se ataviou, mas foi dado a ela vestir. As roupas não são delas, não é dela, mas foi dado a ela. Nós entendemos que a salvação foi nos dado, fomos revestidos, colocados, e agora as obras de santidade, porque é isso que significa aqui o linho finíssimo, porque no verso 8 fala assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São todos esses atos de justiça, atos de santidade, retidão de vida. Essas são as vestes limpas que você está colocando, essas são as vestes brancas para o dia do casamento. Por isso, nesse tempo de preparação, nesse tempo de intervalo, enquanto a procissão não chega para as bodas, é isso que nós estamos fazendo, nos preparando, com atos de justiça, com santidade,
Por isso que aqui desse púlpito nós vamos clamar: arrependei-vos e chegai-vos a Deus. Por isso que nós vamos clamar que somente Cristo pode te dar a vida eterna e nenhum outro. Por isso nós vamos proclamar o evangelho da graça de Deus, não o evangelho miserável da prosperidade, nem o evangelho enganador dos coachings. Nós vamos falar do evangelho de Cristo, da porta estreita, da cruz que você tem que carregar ainda. O evangelho que vai moer você, o evangelho que faz a semente morrer, para que ela possa ressuscitar. É o evangelho de Cristo, de renúncia, para que você deixe os seus atos maus, deixe as suas roupas sujas, e vista as roupas de linho puríssimo, que é lhe dado para vestir, os atos de santidade. Santificai-vos diante do Senhor. Enquanto o Senhor não vem na procissão, santificai-vos, se prepare. Tome o seu banho, limpe o seu cabelo, passe a sua maquiagem, essa é a preparação, seus atos de justiça, porque o rei vem aí. O rei vem aí. E isso vai acontecer em algo chamado arrebatamento. Arrebatamento. Nesse dia, quando ele chegar, a procissão veio. E quando ele vier, vai acontecer o que a Bíblia chama de arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Desculpe te segurar um pouquinho mais hoje. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pode passar, Murilo, acho que tem esse também. 2, de 1 a 3. E a nossa reunião com Ele, nos exortamos. E Paulo fala dessa reunião que ele vai ter, que nós vamos ter. Tessalonicenses 4 diz que, ao soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor dos ares. O que a Bíblia chama de arrebatamento. Esse é o momento do noivo vir buscar a gente na casa. Ele vem para a nossa casa e vem tirar a gente desse lugar. Isso chama arrebatamento, para levar a gente para a casa dele, para as bodas do Cordeiro. Esse é o arrebatamento. E está lá você, talvez trabalhando, mas esperando pelo Salvador. Talvez estudando, mas esperando pelo Salvador. Talvez até se casando e dando em casamento, mas esperando pelo Salvador. E a trombeta toca, e a procissão chega, e de repente, querido, como num piscar de olhos, você é transformado. E quando você é transformado, você está nos ares, encontrando com o Senhor Jesus. E vai estar com Ele para sempre. É o momento onde o noivo veio para a casa da noiva buscá-la. Você anseia por esse dia? Você anseia por estar com Cristo? Ou você ainda está muito enamorado com esse mundo? Ou você ainda está enamorado com a fama, com os likes, com a projeção do seu nome, da sua empresa? Ou você está sonhando ainda com aquele carro, com aquele apartamento, e não está sonhando com Cristo e a sua vinda? A noiva, ela se prepara para o casamento, ela não se prepara para ficar aqui, ela não constrói um império aqui, ela se prepara para ir embora. Ela está de passagem, ela é peregrina, ela está passando por esse lugar, e nessa passagem ela se santifica, porque o rei está voltando. O rei está voltando, ele está voltando. E se você se esqueceu dessa verdade, a Bíblia vai dizer no verso 9, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, concluindo, na segunda vinda temos dois eventos. Um é a boda do Cordeiro, e o segundo é a guerra do Armagedon, semana que vem. E hoje nós ficamos com as bodas do Cordeiro. E meu desafio e aplicação para você é que continue se ataviando, continue preparando as suas vestes, continue preparando o seu coração. Devoção. Precisamos de um povo devoto ao Senhor, piedoso, um povo que anseie pela presença do noivo, um povo que vai fazer a sua missão, vai proclamar o Evangelho, para que a noiva esteja completa, e expectativa, o rei está chegando. Vamos orar, baixa a cabeça, quero terminar com uma oração. Você tem ansiado por esse dia? Para lá? Esses pais é para ir para lá? Vai chamar para cá. Vamos orar.
anseie pela vinda do Salvador, porque Ele vai vir, é sua promessa. Ele deixou o seu Espírito como garantia que Ele vem nos buscar. Então alegre o seu coração, mas enquanto a procissão não vem, enquanto as trombetas não tocam, e Ele não vem com miríades e miríades dos seus anjos, com toda a glória que Ele tem, brilhando como um noivo maravilhoso, buscar a sua noiva, enquanto Ele não vem, purifique-se, santifique-se, vestes de linho puríssimo, que foram dadas para você na salvação, e agora você mantém elas puras, limpas, com a tua vida de santidade. Coloque diante do Senhor. Deus nos ajude a esperar com toda expectativa. Será que é hoje, Deus? Será que é hoje que o Senhor vem buscar a tua noiva? Será que é amanhã? Deus, a cada dia nós vamos levantar e queremos estar esperando, queremos estar, ó Deus, com o coração queimando por esse dia, quando veremos o Senhor face a face, quando os nossos ouvidos, Senhor, abrirem para ouvir a majestosa trombeta. Ah, Deus, nós já estamos aqui, Deus, com as malas prontas para o Senhor vir nos buscar. Nos ajude, Deus, a irmos atrás daqueles ainda que estão perdidos, aqueles que são da noiva, comprados pelo Senhor, que a tua palavra chegue a eles, que a tua igreja continue atrás dos perdidos e se santificando. Dá-nos, ó Deus, esse senso de urgência, essa expectativa maravilhosa da segunda vinda. Não nos deixe a gente se embaraçar com as coisas desse mundo, não deixe a gente se namorar com a Babilônia, com a meretriz. Nós somos a noiva, não temos nada a ver com a meretriz, com a Babilônia. Não deixe a gente se enamorar dela, Deus, mas que enquanto a gente esteja vivendo aqui, claro, Deus, nós sabemos que temos as afazeres, mas que os nossos olhos estejam no alto, nosso coração, nossa mente esteja no Redentor, o teu Filho amado, nosso Salvador. Tua noiva diz: Maranata, vem, vem Senhor Jesus. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus, o noivo amado. Amém.